Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magic Dreamcast, número 37. E hoje o tema é O Deus das Bruxas e o Sabá. E o meu convidado especial é o autor Seth Lupino. Bem-vindo! Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que bem. Vivian, obrigado por estar aqui. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer imenso. Estamos aqui fazendo essa gravação e com certeza será incrível, assim como os deuses querem. Agora, vamos já dando o start, né? O que é realmente quem é realmente esse Deus? O que as bruxas, o sabá? Porque tanta gente fala, escreve, e igual nós estávamos conversando, né? E você disse que teve pessoas que passaram tantos anos e não tiveram nenhum tipo de iniciação e nem nada. Então, você pode contar um pouquinho sobre a sua visão e sobre a sua experiência, por gentileza? Sim. Então, Vivian, tudo começa com uma grande curiosidade, né, em receber a informação do que é o Deus das Bruxas e o Sabá, porque, na verdade, eu venho de uma tradição familiar, a Zana de Lupino, que é o berço da família, e que a minha nona e a mãe dela vieram de Catanzaro, né, e lá as magaras, que são as bruxas, né, no dialeto do sul da Itália, elas trabalham com parto, elas trabalham com benzimento, exorcismos e alguns tipos de magias, e quando minha nona vem para o Brasil, isso é transmitido dentro da família de uma forma muito peculiar, porque ela fez o parto da família, de todas as mulheres da família até a segunda geração, e alguns rituais eram feitos dentro de casa, alguns rituais são feitos, tem todo um mistério. E o Lupino, ele tem um mistério do tremoço, porque a família do meu nono, ela vem de Roma, e era uma família de agricultores, né, de plantadores de tremoço, porque o tremoço é o lupino, e para preparar esse tremoço, ele tem um mistério agrícola, ele tem um mistério de cultivo. Então, essas coisas, elas se amalgamam dentro da minha família, né? E quando a Itália foi unificada, a palavra para o vernáculo escolhida para representar bruxas foi estregoneria, a partir de Veneto, porque na língua veneto, a estriga, né, traz esse papel, mas nós temos outros tipos de dialetos em cada província, e cada um tem uma língua, tá? Cada um tem uma palavra diferente para falar o que é uma bruxa, né? E nem nós sabíamos que nós, magáramos, éramos considerados bruxas, né? Mas, assim foi provado pelo Azazaim e a sua esposa, que depois me convidaram para trabalhar junto com eles, e eu permaneci dentro da Via Veracruz, que foi uma irmandade de bruxos extremamente poderosa aqui no Brasil, de bruxos tradicionais, e o carro-chefe dessa linhagem, dessa bruxaria, era a linhagem do Andrew Chamblay, da culto Sabate, porque ele tem um vínculo, o Azazaim, ele trouxe essa linhagem, passou para mim e para vários outros, e a partir de palavras-chave e coisas que têm a ver com o próprio Sabá das bruxas, despertou essa curiosidade, né? Porque na minha família a passagem do poder, ela é feita de uma forma muito peculiar, e o ritual de iniciação foi criado por mim, pela minha mãe, pelo meu primo Rian e pela minha tia Lila, para que a gente pudesse transmitir a fonte desse conhecimento mistérico para os de fora que quiseram entrar em contato com a gente e aprender nossa arte. E o que a maioria das pessoas não sabe é que a estregoneria, ela é igual e separada, vamos dizer assim. A estregoneria, em cada ponto, em cada província da Itália, ela é de uma forma, né? E apesar de ter uma raiz em comum com a Wicca, ela é completamente diferente do frame da Wicca que o Gerald Gardner deu, né? Então, isso é importante das pessoas compreender, porque tem muita gente que não sabe o que é bruxaria hereditária e o que é bruxaria familiar, que são duas coisas diferentes, e que essas pessoas são Wiccas e elas acham que todas as bruxarias têm que ter o mesmo frame, e não tem, né? E elas desconhecem a fonte dessas coisas todas. Então, é muito legal isso,
Porque, diante desse relato todo, a busca das raízes da minha família, depois que a minha nona fez a passagem e o poder começou a se manifestar, porque esse poder ele é um poder que ele te escolhe, e geralmente ele pula uma geração. E, e quando essa mediunidade, essa coisa toda começa a fluir, a se movimentar, vários fenômenos espirituais começam a acontecer com as pessoas. E comigo foi assim. Então foi onde eu sentei com a minha mãe e comecei a conversar, olha, de onde está vindo tudo isso? Porque está me assustando, tem várias coisas, e aí eu fui aprendendo. Então, uma das coisas importantes de lembrar é que os dons lupínicos, eles são olhados, em termos de astrologia, eles são olhados no seu mapa, por exemplo. Não é só nós da família que sabe, que recebe esse dom. Geralmente, uma pessoa que tem um maléfico, especialmente Plutão, apesar de Plutão não ser um planeta usado na astrologia tradicional, ele é olhado, né? Nas casas sucedentes, que sucedem as angulares, né? Esses planetas eles se expressam medianamente e provocam uma mediunidade e a possibilidade do entendimento do entremundos, né? Então, isso que torna tudo especial, porque especialmente a casa 8, 11, 5 e 2, contém esses poderes que faz a ligação entre os mundos, né? E a Lua, nessas casas, elas também fabricam dons religiosos nas pessoas. E a casa 8, especialmente, é uma casa de morte, mas, acima de tudo, ela é uma casa de herança, de família. Ela é uma casa de herança, de poderes dos mortos que são transferidos para uma pessoa. E quem é só astrólogo, que trabalha com a técnica da astrologia, e não é mago nem bruxa, não vai compreender isso, não sabe nem fazer esse cálculo, né? E a casa 8, ela é considerada, na astrologia helenística, como o primeiro portal de Hades. E a gente tem que lembrar aqui que, na astrologia tradicional, o rapto de Hades, o rapto de Perséfone por Hades, ele se deu justamente na condição da casa 8. E o retorno dela, do submundo, se dá pela casa 2. Por isso que, na astrologia helenística tradicional, a casa 8 e a casa 2 é chamada de primeiro portal de Hades e segundo portal de Hades, porque uma você vai para o submundo, onde você faz a catábase, que é a descida da deusa, e a outra você retorna pela casa 2, que é a anábase, é o retorno dela, a subida de novo. E isso influi nos dois poderes da Terra, que são a força do empuxo e a força da gravidade, né? E isso precisa ficar claro, porque no panteão etrusco nós temos o Aita, que seria o Hades grego, né? E o Aita, ele usava um capacete de lobo na cabeça. E as histórias de lobo, porque nós lupinos trabalhamos com os poderes dos lobos. Mas será que esse lobo, ele é o mesmo deus das bruxas de todo mundo, né? Então, essa foi uma curiosidade que tornou a minha pesquisa possível. E o que eu venho apresentar aqui para vocês é uma coisa bastante interessante, né? Porque a ideia aqui também não é anular, né? Porque tem muita gente aí fora anulando bruxarias dos outros, e isso é um papel de uma pessoa fascista, né? Que está tentando purificar o mundo, né? Não é diferente do que o Hitler fez, e a gente precisa tomar muito cuidado com esses bruxos que tentam anular as bruxarias dos outros sem conhecer com profundidade o esoterismo e os mistérios que tem dentro, né? Então, assim, o meu papel aqui, Vivian, não é anular nenhuma bruxaria, mas apresentar para vocês o que a gente tem, né, a fim de empoderar com maior compreensão desse mistério acerca do porquê o Deus das bruxas é o que ele é e por que ele é cultuado em diversas faces e formas, né? Para que vocês todos, inclusive, possam não só se adequar ao esoterismo tradicional, como o conteúdo do conceito, que essa coisa tradicional não morra, né? Que o ecletismo não mate aquilo que é tradicional em esoterismo clássico, né? E aí a gente passa para a história do sabá, das bruxas, né? Porque uma coisa é o sabá na Itália e outra coisa é o sabá na Inglaterra, né? E que também tem diferenças. E as pessoas acham que tudo a bruxaria é só o Wicca, mas a Wicca, ela é uma religião. E a bruxaria não é religião, mas a Wicca, ela é uma religião que contém bruxaria. E especialmente é uma bruxaria de um nicho da Inglaterra, porque na Inglaterra tem diversas bruxarias
que não são religião, por exemplo, a Cecil Williamson, Gemma Gary, entre outros, Robert Crocane, Andrew Chamblee, Michael Howard, são todas bruxarias que são tradições de bruxarias que não são religião, e todas elas vão tocar no mesmo tema, né, do sabá, das celebrações sazonais e de toda essa coisa. Então, da onde vem com a profundidade, qual é o mistério que está por trás do Deus das Bruxas e do sabá? Então, isso me levou a fazer uma pesquisa, porque a palavra pentagrama, ela significa gramática do 5, e a arte bruxa, ela tem uma gramática, por isso que ela é uma bruxaria. Então, as pessoas também precisam se dar conta dessa gramática, né? Porque o poder das palavras é utilizado por bruxas e magos, né, e feiticeiros, e o poder das palavras cada palavra tem uma etimologia, né? É por isso que em bruxarias luciferianas se entende Vênus como um planeta que é Lúcifer, a estrela da manhã, nos países setentrionais de antigamente, porque esses países que só têm 6 meses de sol e 6 meses de trevas, quem anuncia 6 horas da manhã e 6 horas da tarde é a própria Vênus, né? E que foi muito tempo tido como uma estrela, como uma deusa, mas também como Lúcifer, porque Lúcifer é um título, ele não é uma pessoa. O título de Lúcifer, antigamente, era um nome de muito brilho, de muito vigor e muito usado. Tem até bispo da igreja que foi batizado com o nome de Lúcifer, porque ele foi um nome usado tanto para homem quanto para mulher, e que significa aquele que brilha de manhã cedo, aquele que nasce brilhante, o portador da luz, né? E aí foi desenvolvido, porque Lúcifer, diabo e Satanás são 3 coisas diferentes, porque Satanás é um cargo, igualzinho, é um cargo acadiano, foi, né, um cargo acadiano, que hoje ele representa algo parecido com o promotor de justiça, que só faz acusações, ele não tem o dever de defender quem está sendo julgado, ele só acusa, né. Então, existe um fato histórico por trás disso tudo, né, e que o Ocidente ele é muito prejudicado em nível teológico e em nível esotérico. E a minha intenção é justamente desmistificar esse prejuízo e revelar o que está por trás disso, né? Porque a gente não pode ter ciúmes desse segredo, desse mistério. Hoje em dia a gente vive numa época onde esconder o que é bruxaria é mais perigoso do que você revelar, porque se a gente continua escondendo, os bispos, os padres, os pastores vão continuar perseguindo a gente, apontando o dedo, querendo, de forma purificadora, né, limpar a humanidade, tirando as bruxas da humanidade, sendo que nós somos fruto da mãe terra, da mãe lua, de tudo que existe, da própria força da natureza, né? E para manter a palavra em boa ordem, o respeito ao vernáculo escorreito de cada língua é importante, porque bruxa é uma pessoa que estuda, né? Então a gente precisa estudar. E witchcraft é uma palavra inglesa. Então, por exemplo, ela ficou só famosa porque o evento mais catastrófico em relação à Era das Fogueiras aconteceu na Inglaterra, né? Nos outros países aconteceu, mas não foi tão catastrófico do jeito que foi na Inglaterra. Então, por isso que a witchcraft, como palavra inglesa, ela fica famosa e é adotada meio que nível global, né? Pelo menos no Ocidente. Mas vamos olhar de perto. O catimbó, por exemplo, o witchcraft significa arte dos sábios, e o catimbó é a fumaça do mato e o vapor da erva. O catimbó é a bruxaria que contém muito da questão europeia, mas ela é uma bruxaria pura brasileira. O catimbó é bruxaria pura, e é brasileira, né? Na África nós temos o Egbe-Orum, que são as sociedades espirituais que também são bruxarias, tem os cultos das Agés, né, e dos Oxós, de Iami, que é o culto de Geledé, que são as bruxas verdadeiras e bem poderosas e terríveis e temidas, tá? Tem a estregoneria, com as suas vertentes em vários dialetos da Itália, porque cada província tem um, e especificamente no sul da Itália, tem a palavra magara e a palavra fatuqueira, e elas têm cargos diferentes dentro da feitiçaria e da bruxaria, tá? Porque a fatuqueira, ela vai mexer mais com destino e oráculo, enquanto a magara, ela vai trabalhar mais com magia. A gente precisa entender que
que a palavra bruxa, em grego original, é aquele grego de Homero, né, de 900 anos antes de Cristo, ele coloca Kirke, que é a feiticeira Circe, ele chama ela de magissa. Então, a palavra bruxa em grego, ela vem da magissa e não do broxós, que todo mundo acha, porque o broxós ele já é uma outra fase do grego que entra em Portugal e na Ibéria, né? E em russo, por exemplo, a bruxaria lá se chama caldestuo. E se o que aconteceu na Inglaterra de forma catastrófica tivesse acontecido na Rússia, por exemplo, a palavra mais famosa não ia ser witchcraft, seria caldestuo, né? Então, a gente precisa tirar um pouco do eurocentrismo para entender o que é a bruxaria como um todo, e não só o fenômeno dentro da Inglaterra. Na China, por exemplo, nós temos o Wushu, né, que é uma bruxaria chinesa extremamente tradicional, e também essas coisas vai depender muito das várias diásporas, migrações e idiosincrasias, porque não existe sangue puro, raça pura, esse negócio de fascista não existe dentro da bruxaria. Nós somos todos uma amálgama de gente que veio desde antes de Noé, para todo mundo, o mundo inteiro, né? E aí, o que a gente tem em relação a isso, né? Nos preceitos das bruxarias familiares, geralmente são dois, né? Porque eu converso com muitos bruxos hereditários e bruxos familiares, porque são bruxa hereditária e bruxaria familiar são duas coisas diferentes. Então, a gente tem o conceito vertical e horizontal, e o vertical é aquele que você é filho de uma divindade, né? Como era feito em Eleusis. Eleusis tinha duas famílias hereditárias que eram descendentes de Hermes e Poseidon, e eles mandavam nos mistérios de Eleusis. Então, a bruxaria hereditária, ela é muito antiga, e é uma coisa que não tem o frame da Wicca, não tem frame de Gardner, não tem frame da maioria dessas bruxarias que todo mundo acha, né? E aí vem você é um herdeiro vertical desse espírito, você não reconhece que você é filho da deusa? É a mesma coisa. Então, você é hereditário da deusa porque o teu espírito é semelhante ao dela em DNA espiritual. É mais ou menos essa a ideia. E o conceito horizontal é que você é filho de uma mãe ou pai bruxos que praticam bruxaria, que são sábios, que estudam. E a bruxaria, a arte dos sábios, ela é uma arte que ela se liga muito, na Inglaterra principalmente, aos Cunningham. E os Kahneman são homens astutos, são mulheres astutas, né? E que não tem a ver, e são sábios, e que não tem a ver exatamente com o frame que foi dado na Wicca, tá? A Wicca, ela é tradicional, sim, tá? Mas ela teve uma necessidade, o Gardner teve uma necessidade de fazer ela virar religião, porque a lei da época não protegia seitas e nem cultos que não fosse religião. E para aquilo não morrer, ele precisou tornar aquilo religião. Então, as pessoas precisam entender que, inclusive, o frame que ele dá, todas as palavras, viva, deixe viver, roda do ano, vestido de céu, o sabás, um monte de outras coisas, tudo isso veio da tradição Uttaracaula, da Índia, do norte da Índia, que é uma bruxaria hereditária, e quem trouxe isso para a Inglaterra foi o Dadaji, que também estava vinculado à Companhia de Crotona, e ele era amigo do Crowley, e ele foi amigo do Gerald Gardner. Então, precisa entender como tudo isso foi escondido pelo próprio Gardner, e por isso que a maioria dos wiccanos de terceiro grau desconhece. Eu sou iniciado em Uttaracaula, e eu sei porque o John Power, que é o signatário do Uttaracaula, ele está vivo, e isso é muito documentado e registrado nessas tradições de Uttaracaula. Isso é muito sério, e essa história dele como Gardner existiu, é um fato, e contra fatos não há argumentos. Mas aí, voltando, em relação ao Gardner, por exemplo, né, os Sergenensons, né, que nem sei se é assim que se pronuncia, é um sobrenome de uma família, eles disseram ao Gardner que o seu avô, Joseph, tinha sido bruxo iniciado por uma amante, e o seu ancestral, Grisel Gardner, foi queimado como bruxo em Neuburg em 1610. Isso despertou o Gardner a ter uma curiosidade de ir em busca da bruxaria, e isso não é diferente do que eu fiz e do que um monte de gente fez, né? Eu tenho uma pergunta, desculpa. Pode. Eles são da Alemanha? Tem alguma coisa a ver? Quem? Essa família que você acabou de falar.
Eu acredito Ou continua ainda na Inglaterra? na Inglaterra. Ok. Na Inglaterra. Eles têm, de alguma forma, tem um vínculo, né? Porque a Inglaterra ela foi colonizada pelos germânicos, né? Tem várias histórias ali, mesmo antes dos vikings, né? Tem na linhagem de Essex, por exemplo, ela é recheada, é permeada de histórias germânicas dentro da Inglaterra, que passa, inclusive, pela Escócia e desce, porque ali na divisa da Escócia com a Inglaterra, existe uma cidade chamada North Berwick, e esse Norte Berwick, né, é dali que vem o culto do rei do milho, e que em 890 depois de Cristo, o bispo de Verona deixou um registro na Igreja Católica xingando aquele povo de Wicca. Então a palavra Wicca ela começa a ser registrada na história em 890 depois de Cristo. Mas na Itália, a palavra estregoneria, ela já está sendo registrada em vários dialetos a partir de 580 depois de Cristo. Então ela é anterior à própria Wicca na Itália. E essa história o Gardner ele vai para o Ceilão, em Sri Lanka, ele entra em contato com a cultura hindu, né, também. Em 1910 ele é iniciado na loja maçônica Sphinx, número 107, na cidade, em Colombo, né, e em Bornéu do Norte ele entra em contato que Bornéu do Norte, na Malásia, é uma cidade que se chama atual Sabah, inclusive, né? Então, existe muita coisa aí que precisava de esclarecer. Por exemplo, a palavra vestido de céu, no dialeto hindu do norte da Índia, da tradição Uttaracaula, é de Gambari. E de Gambari, roda do ano, magia sexual, Deus e Deus, vive e deixe viver, o Summerland, né, que tem um jogo de linguagem entre Summer com dois M's e Sumer, né, que seria Suméria, né? Verão e Suméria praticamente são a mesma coisa, só muda a letra M, né? Que é uma acrescenta a mais a letra M. São anacronismos da língua inglesa, né? E o país do verão, a terra que se vai para depois da morte, esse é um conceito puríssimo da Uttaracaula. Tudo que tem na Wicca tem na Uttaracaula, inclusive a deusa tríplice da Wicca, ela é a terceira deusa do culto, das 9 deusas do culto da Uttaracaula, ela é a terceira. Então, a gente precisa entender como isso, né, é feito. O frame do Uttaracaula, ele é completamente diferente do ritual do Gardner, e o Gardner é muito elogiado, né, pelo o povo da Uttaracaula, porque ele fez uma obra esotérica completa. Ele não distorceu os mistérios do Uttaracaula, ele colocou em forma de ritual uma coisa muito bonita, por isso que ele é elogiado, ele não é criticado não, tá? E aí a gente passa para o segredo dos deuses das bruxas para compreender Pachupati, que Pachupati, para quem não sabe, vou fazer um resumo e depois eu vou explicar a história. O Pachupati, ele é uma forma de Shiva. Shiva se transforma no veado, né? E ele é o Pachunati, tá? O Pachupati, né? E aqui no rio Bagmati, na Índia, onde ele é um avatar de Shiva, né, como senhor dos animais, ele faz parte do vale de Kathmandu, onde tem um templo bem mais antigo, e nessa forma de Shiva como veado, onde ele e a deusa Parvati assumem a forma de veado, e ele como Pashupatinath, o senhor de todos os animais e das coisas vivas, acaba indo para a Europa isso e se transforma em Cernunnos, né? E eu já vou explicar o porquê. Então diz-se que quem quer que fosse que contemplasse o lingam dentro daquela floresta do Pashupatinath, e que nasceu, o lingam que nasceu ali, se fosse contemplado, né, a pessoa não iria mais reencarnar na forma animal, ela iria somente evoluir. Então, esse é um produto esotérico do porquê se cultua um Deus, né? Porque você, após a morte, será protegido por essa divindade e vai ser levado para um local diferenciado das outras pessoas. Essa é a intenção, para que você não reencarne novamente com a mesma forma de animal que você vem evoluindo, né?
E isso foi levado pelos povos do Vale do Indo para a Europa bem antes de ser encontrada a estátua do deus Cernunnos, que é o senhor dos animais também e das coisas vivas, que com cabeça de veado, segurando uma serpente com cabeça de bode, né? E para entender o Cernunnos, deve compreender primeiro o Falos, na forma de lingam, porque na Índia eles não têm o Falos, eles têm o lingam, e na Arábia também. E na Europa, a gente é utilizado o termo falos, e o falos e o lingam, apesar de ser a mesma coisa, não tem a mesma conotação esotérica, com profundidade esotérica, do entendimento esotérico, né? O lingam, ele é um termo em sânscrito que significa a força da criação abstrata, que se converte no órgão da procriação, masculino, e apenas nesta Terra, né? Porque não existe religião em outro planeta, em Marte, Júpiter, então todo mundo é um, em verdade, porque estamos todos no mesmo lugar, tá? E há 12 grandes lingams na Índia. Isso vem, assim, de antes de Cristo, é uma coisa muito antiga, e é a partir desses 12 grandes lingams que se tinha em cima dele o endereço celestial do zodíaco. Por isso que vem os 12 signos do zodíaco, os 12 animais, e porque ele é senhor dos animais, e daí vem as 12 tribos de Jacó, entendeu? Os 12 de tudo, vem dos lingam, e isso é um produto que é há 12 grandes lingams na Índia, e todas as tribos, inclusive as 12 tribos de Israel, foram acreditados a esses pontos de poder, e acima deles, as suas estrelas marcavam um endereço celeste como ponto zodiacal. Esses lingams de Shiva, também na forma certa de montanhas, rochas e pedras erguidas, por isso que o Stonehenge é tão importante para as bruxas inglesas, né? É o caso, por exemplo, de Kedareza, no Himalaia, que é mais também o caso de Stonehenge, que eu falei, que designam a própria força procriadora da Terra, e na Terra, né? Porque ela replica no homem e na mulher como o pênis e o clitóris, né? E nós, como microcosmo do macrocosmo, precisa entender que nós somos deuses na Terra, não só dentro do círculo, mas principalmente dentro do círculo, é feito um trabalho de invocação, onde a Deus e o Deus, elas realmente descem em você, né? E isso em algumas bruxarias, não em todas, tá? E, portanto, ali, ele representa as energias do caduceu na coluna espiritual, a Shiva e a sua Shakti. Todos os cultos Shaktis são cultos bruxos, e isso o pessoal não sabe, e fica chocado quando descobre, porque, né, o queixo cai. E a ideia impúdica do Falos, ela veio dos gregos e dos judeus, né? Então, quando na Bíblia a gente lê Betel, né, que eram verdadeiras pedras priápicas, onde Deus existe, é sobre o lingam que estamos falando, né? E isso é importante, né? Então, Betel é o falo que, entre aspas, é o Espírito Santo dos santos, onde Deus, ou a energia procriadora, reside, né? É por isso que Deus se apresentou de Abraão até Jacó como El Shaddai, e não como Yahvé. El Shaddai, El significa Sol e Shaddai Saturno. Então, no espaço sideral, astrologicamente falando, era o espaço onde Deus atuava, entre Sol e Saturno. Como Sol significa vitalidade e Saturno está longe do Sol, ele se passou a significar morte. Então, esse espaço de vida e morte formam o que no esoterismo da Cabala forma a esfera de Tifaret e Da'at, que na verdade representa o olho de Horus e o olho de Odin, né? E Da'at, a esfera da morte, é o capacete de Hades, da invisibilidade, tem toda aquele historinha esotérica para você conduzir o adepto a ter um entendimento mais interiorizado, porque uma iniciação é algo que você olha para dentro e não para fora. Então, o olho que foi arrancado de você, você não enxerga para fora com ele, você enxerga para dentro. E esse é o mistério do olho de Horus, né? E esse espaço era o espaço entre Sol e Saturno, onde havia uma atuação divina, né? E o lingam é o falo, é o membro viril, a energia yang, né? A marcha, o movimento, o sinal, selo, signo característico, distintivo, atributo, emblema, evidência. E prova disso nasce a filosofia Sankhya, onde o Budi é o Ahankara,
né? E os manas, e os 10 índrias agrupados e unidos através de 5 elementos sutis, ou tanmatras, né, formam o corpo sutil interno e que, sobrevivendo ao corpo físico, ele acompanha Purusha, o espírito individual e as suas transmigrações eternas, onde o egípcio chamavam de Ka e Ba, como 2 das 8 partes da alma, né? E toda filosofia a partir da alma relacionada ao que chamamos de bruxaria e duplo da bruxa ou duplo etérico também vem daí. Então, existe um ego individual, que é o espírito, e o ego personalizado, que é a matéria, nós com persona reencarnado. E esse duplo etérico faz vínculo com essa história do olho que eu acabei de falar agora. E isso é antes de Freud, e a gente nem utiliza Freud na bruxaria, de verdade. Bruxaria tradicional não usa Freud e raramente usa Jung. Por quê? Porque o Jung ele traz um conceito de arquétipo, e a deusa não é um arquétipo. Então, por exemplo, se você é deusa do seu marido, você não é deusa da humanidade inteira, entendeu? Você não está casado com todos os homens da Terra. E quando a mulher ela assume o poder do arquétipo da deusa universal, ela vai ter que casar com a humanidade inteira e ter um filho com cada um. Entendeu? Como isso não é possível, a própria egrégora desse arquétipo faz essa mulher ficar solteira. E ela não se deu conta desse mistério. Entendeu? E a mulher, ela é importante porque a trindade que habita dentro dela, que é a fonte de todas as coisas, que é o útero, o ovário e as trompas, é um segredo das Yamis, é um segredo da gênese de toda a criação. Por isso que a mulher é portadora da joia, e ela tem que esconder a joia, porque só o seu marido pode ver a joia. Porque se ela mostrar a joia para todo mundo, acontece o que aconteceu com a Helena de Troia, porque os homens são visuais e eles vão fazer guerra e destruição por causa disso. Então, a mulher ela é a portadora da joia e os homens são os guerreiros heróis que protegem ela. Não porque ela precisa ser protegida e que ela não tem a condição de se proteger, mas porque se alguém matar ela, acabou a família. Acabou a fertilidade, acabou a procriação, porque o homem ele pode ser substituído, a mulher não. E isso é um mistério. E esse mistério eu vou contar aqui agora para vocês. Porque a mulher nasce com ela, desde a nascença dela, ela nasce com todos os óvulos que ela vai gastar durante a vida toda. A mulher, ela é especial porque ela não produz óvulos novos todos os dias, igual os homens produzem espermatozoides todos os dias. Então, ela tem que ser guardada. Aquilo é um mistério, é muito sagrado, porque se ela gastar todos aqueles óvulos, ela fica estéril. Então, existe um poder muito sub-rosa, esotérico, embaixo, com uma profundidade muito maior do que a maioria dessas bruxas aí fora quer fazer parecer, porque, na verdade, enquanto essas bruxas só ficam banalizando a deusa, falando da deusa, a deusa não é para ser falada, ela é para ser entendida, porque a deusa também está no homem. O homem, que é o Deus, que a gente acabou de falar, né, do Shiva Pashnati, o veado, ele nasce dela, ele é produto dela, e é onde o filho se torna o pai e o pai se torna o filho como produto das reencarnações. Isso está contado na Ilíada, na Eneida de Homero, de Homero não, desculpa, do Virgílio. Enfim, né? Por mais que os deuses sejam os mesmos na Grécia, os deuses dos filósofos não eram interpretados da mesma forma que as massas interpretavam. Por isso que o mistério esotérico ele não é para as massas. Só que a gente vive numa época que esconder o que é bruxaria é muito perigoso, porque os pastores vão ficar apontando a gente o tempo todo, criticando, criando preconceito, ignorância, e eu acho bom contar tudo isso para que todo mundo fique bem ciente. E nessa palestra do Sabá, o que eu vou revelar aqui é muito importante, porque vai fazer a maioria das pessoas entender e se adequar a isso, porque isso é tradicional, né? E não aquela coisa do arquétipo, não Jung, não Freud, entendeu? E o Lingam, ele é a pedra de todos os assentamentos. Ele não vem de Shiva, ele é o próprio Shiva. O Lingam é o próprio Shiva, entendeu? E ele está no clitóris da mulher e no pênis do homem, como microcosmo do macrocosmo, né? E, portanto, ele é Quernunus e a raiz de Lingam vem da
Dalanga Arado, e Arado vai se ligar com uma cidade chamada Arádia. Não sei se todo mundo sabe, mas Arádia não era uma deusa, ela era uma cidade, tá? E existe um código entre 1313 depois de Cristo e 1313 antes de Cristo. O que o Charles Leland deixou gravado foi um código, porque esse código é a data exata onde os capanga de Elias destronaram a Jezabel. E Jezabel se chamava Isbu, e ela era sacerdotisa de Baal Haddad. E, portanto, Baal Isbu se transforma, depois da morte, em Beuzebu. Tá? Existe todo um contexto da Jezabel e como uma bruxa, e é por isso que eles alteram o Deuteronômio, falando para não deixar uma bruxa viver. Vem tudo daí, e isso você só vai compreender quando você vai estudar um doutorado em teologia, como eu estou fazendo. Então, é muito importante a gente trazer isso, porque o Ocidente ele é prejudicado em nível teológico, né? E essa raiz designa a um só tempo, né, a raiz de arado, designa a um só tempo a enxada bifurcada ou a forquilha da bruxa, e a forquilha do diabo, como a mulher com as pernas fechadas, é a divisão central entre o lingam para os dois lados, e daí nasce a ideia do chifre, porque na nossa virilha, quando você fecha as pernas, tem aquela bifurcação em Y, né, que é um sinal. Aí vem a divisão central do lingam para os dois lados, que dá origem aos chifres, e isso também está no homem e na Cabala como a ligação de Malkuth e Esod, Hod e Netzach, né? Então, por isso que Lúcifer e Diana na estregoneria são importantes, porque é Lua e Vênus, né? E para haver esse contato, precisa do Mercúrio em Hod, que é o bode do Sabá, e a gente já vai chegar lá. E aí você, com essa bifurcação toda, você vai ter acesso à primeira encruzilhada. A Cabala, ela precisa ser lida de cima para baixo, de baixo para cima, porque é a catábase e a anábase, né? A descida e a subida, né? Do mundo dos mortos. E as três encruzilhadas que existem na Cabala é a própria ideia da deusa Hecate. Hecate, ela foi promulgada por vários filósofos antigos, que deixaram escrito sobre ela, mas especialmente nos oráculos caldeus, ela estava muito clara ali, tanto ela quanto Baal Haddad. Nos oráculos caldeus ela é bem mais promulgada e tem muitos usos mágicos ali com ela. E é muita informação, né? A base do lingam, por exemplo, ela é quadrada e vem daí a inteligência esotérica daquilo que chamamos de Kundalini, a serpente. E a Kundalini, ela é um termo novo, tá? Existe um outro termo antigo e hindu para significar aquilo que a gente chama de Kundalini. E a Kundalini, ela está no homem e na mulher, porque hoje eu estou homem, mas na próxima vida eu posso renascer como uma mulher. Então, se você é mulher ou homem nesta vida, você não é menos ou mais importante do que o outro, porque a deusa, ela não vive sem o Deus é parte dela, entendeu? É um ciclo, e um não existe sem o outro, né? Tanto é que na bruxaria do Andrew Chambly existe a deusa e o Deus também, e que muita gente desconhece. Eles são chamados apenas de Witch Mother e Witch Father, como os dois cromossomos espirituais, da inteligência e espiritualidade humana, né? Mas a ideia do lingam, ele começa a passar para a Europa como a ideia do ônfalo do mundo, né? A pedra central em Delfos, como o umbigo da Terra e a ligação central de Réia com Saturno. E a adoração das pedras vem disso, inclusive na Caaba. Eu gostaria, inclusive, de fazer um paralelo aqui, porque o pessoal da Quimbanda deveria saber exatamente esse mistério antes de colocar uma pedra dentro do assentamento. E o porquê que ele coloca uma pedra dentro do assentamento, né? Porque a maioria deles não sabe, entendeu? E o lingam, ele pode ser bem estudado no Glossário Teosófico da Blavatsky, página 320, e no Dicionário de Símbolos do Chevalier, na página 549, tá? Porque lá tem todos esses produtos esotéricos e ninguém precisa adotar a teosofia para poder estudar aquilo que está lá, né? E a bruxaria como iniciação nos mistérios, a maioria das pessoas fala, só uma iniciação faz uma bruxa. Isso não é verdade.
A iniciação, ela tem outro propósito. Primeiro, você se reconhece como bruxa. Não existe um controle de qualidade que fala esse é bruxo e aquele não é bruxo. Primeiro é você que se reconhece como bruxa, porque você vai se interessar pelo tema e se reconhecer, e depois você vai em busca. E quando você atinge, quando você é acolhida por uma iniciação dentro de uma tradição, a iniciação, ela é um privilégio, ela não é um direito. E quando você passa a ser iniciado, é transferido um poder para você, existe o empowerment, né, e o enlightenment dentro da transmissão bruxa, né, e vai ser, então, aberto para você o início de um novo caminho, então, aonde você vai aprender uma tradição, né, e existe uma diferença entre Cabala, porque Cabala significa tradição, e é uma das mais antigas que existe, e não existe uma cabala só, tem a cabala hermética, luciferiana, a cabala tradicional judaica, enfim, né, a cabala cristã, tem vários. E existem as tradições de cultura mesmo, de folclore e folk magic, que são provinciais, que é típico de cada província, né, de cada país. E na Índia, a gente tem a escola Yogi, e aí, com relação a mistérios, até mesmo na Bíblia, em Mateus 11:13, por exemplo, está escrito, porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas a eles não lhes é dado aquele que tiver, não lhes é dado, e aquele que tiver se dará mais, e terá abundância, porém aquele que não tiver o mistério, até o pouco que tem será tirado, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não compreendem. Na Bíblia já está escrito a respeito dos mistérios, e as pessoas ficam banalizando a Deus, e o Deus e os próprios mistérios sem entender nada. No Atharva Veda também, é a bruxaria hindu mais antiga que existe, né? E ela é o quarto livro dos Vedas. O Atharva Veda é extremamente importante. Nós temos um mistério também no Bhagavad Gita, desculpa, onde fala, ó Arjuna, sempre que há um declínio da virtude e predominância do vício, encarno-me, para a proteção do bom e destruição dos malfeitores, e para restabelecimento do Dharma, sou nascido de era em era, eu me assino como Shiva, eu me assino como Krishna, né? E o Krishna, ele é uma consciência também de Shiva, né? Em Delfos tinha aquela frase famosa que todo mundo deve conhecer, conhece-te a ti mesmo, né, do Tales de Mileto, também falava a respeito dos mistérios. O Pitágoras ensinou a imortalidade da alma e as dimensões da natureza e ensinou sobre a maiêutica, né? Porque todos esses filósofos, eles foram iniciados em Eleusis, entendeu? Então as pessoas vinham de fora, de outros países, eram iniciados em Eleusis, voltava para suas casas e iniciava suas famílias e as suas pessoas nesses mistérios, entendeu? E isso é bruxaria. Foi o Pitágoras que ensinou os druidas, os mistérios de Eleusis foi ensinado por Pitágoras para os druidas. Aí nós temos também o homem vitruviano, do Da Vinci, né? E o Da Vinci, ele é ele é descendente de etruscos que se transformaram no povo, né, que mora lá até hoje, porque os etruscos, eles não morreram, a cultura etrusca morreu, mas o sangue continua, né? Tanto é que eles são os toscanos, né? E o Da Vinci, ele é um toscano, era, né? Aí entra as escolas de gnósticos, alquimistas, os darshanas no Egito, os Vedantas, o Imhotep, toda aquela questão. E o Sabá, como ele é ensinado pelo Andrew Chambly, como ele foi ensinado e pelo Daniel Schuch, ele é um Sabá ofidiano, que está ligado a Kundalini, e a esse mistério do Lingam, do Falos e tudo mais, entendeu? Que está no homem e está na mulher. Porque, através disso, ele faz uma acumulação de poderes ofidianos selecionados e dentro do corpo como veneno astral e antídotos para serem exteriorizados após serem alinhados, né? Devido à emanação da serpente de fogo como potenciais generativos masculino e feminino. E daí vem a linhagem negra e vermelha que ele recebeu, que tem um nome próprio, conhecido só pelos iniciados, e tem uma história também, e disso é concretizado no estangue do Magister como cajado de autoridade da bruxa no Homem de Preto e o Diabo do Sabá, né? No Congresso Orgiástico do Eu Atávico,
E isso é muito importante de compreender, porque as pessoas ficam banalizando a bruxaria de uma maneira e não conhecem nada de um esoterismo mais profundo, né? O Andrew Chambler, ele recebeu duas linhagens que fizeram caminhos diferentes daquela que chegou até o Gardner, né? E ele chamou, a princípio, o Andrew Chambler chamou aquilo de Wicca, né? E Via Tortuosa. E depois ele passa a chamar de arte sem nome porque ele vê os diversos prismas que essas artes têm dentro da cultura e do folk magic da humanidade. A bruxaria ela é um patrimônio da humanidade, a bruxaria não tem dono. Então, esse povo que se levanta falando, ai, eu sou dono da bruxaria, eu sei mais que você, não sei o quê, isso é bobagem. Se você vê, olha, eu nem me anuncio como bruxo no meu Facebook, eu não tenho essa vaidade, entendeu? A bruxa, ela é aquela que vai estudar e praticar, ela não está ali para ficar se promovendo, né? Aquela vaidade, sabe, que mora no ego. Com certeza. Eu sempre falo isso com as amigas bruxas, né, de verdade, que a maioria que realmente não fica se auto-intitulando. Tá uma É, moda incrível, principalmente as mulheres sacerdotisas, sumos uhum, sacerdotisas. Gente, que isso? Por onde você é, passou? O que você é, estudou? Mago, bruxo, é, mestre sacerdote de pandemia? De então, PDF, né? é, Então, eu pessoalmente eu acho isso ridículo. Eu tenho lá as minhas iniciações, não é de agora, tem um caminho muito longo. Eu não falo para ninguém, eu não fico falando é, de forma alguma. e é Até interessante tudo mesmo que isso, a né? pessoa, sabendo de onde você vem, ela tem mais chance de saber como te atacar. É, e tem gente que promove a deusa há mais de 20 anos, sempre com o mesmo discurso. Você olha para aquela pessoa e fala, pô, esse cara não aprendeu nada ainda, ele continua verde, né? E ainda se aparecendo e promovendo uma deusa tão rasa, falta um esoterismo, porque aquilo é raso demais, né? O Andrew Chamberlain, ele recebeu, além dessas duas linhagens, ele recebeu o Kaula Tantra, o Shod, o sufismo e o gnosticismo. E havia a corrente sabática do Sper por via do Kenneth Grant. E ele, quando o Michael Howard e o Daniel Schuch chega para ele e pergunta, você já leu alguma coisa do Gardner? Ele fala não. E de fato ele desconhecia as coisas, os livros, as coisas do Gardner, porque ele vem de um caminho diferente, né? Só que para quem é iniciado na Wicca tradicional e para quem é iniciado no Kaula Tantra e na bruxaria do Andrew Chambly, como eu, a gente consegue entender os caminhos que essas coisas fizeram, o porquê e aonde elas têm um ponto em comum, né? E isso é interessante, sabe? Porque o Chambly, ele nem conhecia nada do Gardner. E aí entra a história da gramática da arte, né? Que é o próprio pentagrama. A gramática dos cinco. A bruxaria luciferiana do Michael Howard, por exemplo, ela tem coisas muito parecidas, mas o nome e rituais e formato, a cultura, o folk magic muda. Por exemplo, na bruxaria luciferiana do Michael Howard, ele foi um bruxo luciferiano e também gardneriano, para você ver como uma coisa não atrapalha a outra. Né? A bruxaria luciferiana, que não é religião, ela não atrapalha o sacerdócio da religião da Wicca, entendeu? É possível praticar as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, o Raven Grimas, que foi um estregone que também pegou o primeiro grau da Wicca gardneriana, e a Sabina Magliocco também é uma estrega que virou gardneriana. Uma coisa não atrapalha a outra, gente. É totalmente possível. Quanto mais iniciações em bruxarias diferentes você tiver, mais você vai alçar voos maiores em nível de... Porque a gente está concorrendo com o nosso eu de ontem, não com os outros. É com a gente mesmo, né? A nossa própria evolução com progresso, porque evoluir, todo mundo evolui, algumas pessoas evoluem para trás, inclusive, né? O importante é ter progresso e ir para frente. E para você ver, ó, na bruxaria luciferiana do Michael Howard, tem o Candelmas, que representa a luz, tem o Lady Day, que representa o equilíbrio, o May Day, que é o 1º de maio, né, que é o grande rito, tem o Midsummer's Day, que é o verão das fadas, o Lamastid, que é o sacrifício, o Micaelmas, que é a colheita e o lar, o All Hallows Eve, que são as relíquias dos mortos poderosos, e aqui eu quero fazer um parênteses, porque esse termo, ele nem era conhecido. Quem começou a promover esse termo foi a diretora do filme do Harry Potter,
com as relíquias da morte. Só que esse termo, ele já existia bem antes e ele pertence à bruxaria luciferiana, tá? Da Inglaterra. E tem o Iule, que é o renascimento, e tem o nono Sabá, na bruxaria deles são 9, não 8, que é o Twelfth Night, que é o início de tudo e é onde faz o impulso da roda para ela girar. E que também promove a iniciação, porque primeiro, para você entrar num círculo e num sabá, você tem que ser iniciado naquela tradição, para depois começar a trabalhar dentro, né? Então, tendo falado essa parte, eu vou passar pro chá, que é o animal totêmico do Deus Sete, e que mostra tanto o chá da palavra orixá, quanto o chá da palavra Shabbat, tá? E que é importante. Por quê? Ele tem som de X, mas ele era escrito com S-H-A, né? E nos alfabetos semíticos. E na África, ele tem som de X também, mas ele é escrito com um S craseado, tá? E na África, o chá, ele representa fragmento, né? Fragmento do caos para representar a ordem. Então, orixá é uma palavra que significa ori é consciência e chá é fragmento. O orixá é fragmento de consciência, né? Então, a ori, que é feminina, é uma consciência. É errado falar o ori, né? E a maioria não sabe. O chá, ele é um animal totêmico do Deus Sete, né? E aí a gente precisa entender que Baal Haddad era um cargo fenício, assim como a besta, o tifon, que é a besta tifônica em grego, também era um cargo, né? Porque existem deuses que são setorizados no céu e existem deuses que são localizados na terra, que é daí que inclusive vem a ideia do Geniloque. E os judeus egípcios, que vieram do Moisés, eles eram judeus egípcios, né? Eles criam a palavra Shabbat a partir do entendimento disso, né? O Shá, na língua egípcia, é um determinativo de palavras que retratam os itens do caos, os itens do caos. Então, é antes do mundo, antes da ideia do mundo. E aí é interessante porque começa no esoterismo do Sabá original. Porque em hebraico, Shá veio significar porta, pensamento, dando origem a palavras como Shalom Shá, que significa paz, Adonai Shá, que é paz do Senhor, enfim, um monte de outras, inclusive o nome de Jesus, né, que vem da raiz Shevitar, interrupção de ação, né, Yushua, né, que é ele salva pela paz, e também vem da palavra, o Shá também vem da palavra Shiva, né, que significa retorno a um ponto antes da criação. E isso está relacionado aos 10 dias de chuva que antecede a ter chuvado os judeus. Então, o retorno a um ponto antes da criação do mundo vir a existir é um pedaço importante, porque o sabá, ele é uma expiação interior, para você se perdoar dos seus próprios pecados, e eu já vou ensinar aqui da onde veio essa ideia. Isso começa no livro de Roshba, né? O Teshuvá, ele tem um entendimento de arrependimento e contrição, né, que precede o mundo em Leshá Dod, do Rabi Shlomo Alkabetz, né, onde o Sete e o seu animal totêmico, ele foi guardado na 7ª letra do Abjad fenício, que é o primeiro alfabeto que existiu, tá? Então, o 7, ele é a 7ª letra do alfabeto fenício, na forma, e essa letra, ela significa punhal e espada, que aí já tem a origem do Atame da bruxa, tá? Que representa o símbolo da espiritualidade, né? Na letra Zain, né? E o alfabeto fenício, ele gerou todos os outros alfabetos, os semíticos, inclusive o aramaico, siríaco e o hebraico. Aonde fala que existiu a Torre de Babel, ela não existiu de verdade, mas foi uma separação de línguas a partir do fenício, né, da língua fenícia. E o hebraico, ele é lido da direita para a esquerda, assim como o sol nasce na direita e morre na esquerda, né? A posição leste-oeste. Então, tendo entendido esse primeiro momento, a gente passa para outra parte da palavra Shabá, que é, agora a gente vai falar do Ba. E o Ba, ele é uma junção fenícia da alma egípcia, tá? A primeira ideia de assentamento, que foi as múmias, né? A múmia, ela era um primeiro tipo de assentamento de orixá, assentamento divino, assentamento, né, de um deus. Quando os arqueólogos chegam e falam assim, os egípcios acreditavam que você ia voltar no mesmo corpo, isso não era verdade, aquilo ali eram
O sarcófago, ele era um assentamento para você dar comida para o seu Ka e para o seu Ba, entendeu? Daquele morto, né? Para que aquela energia, aquilo acaba virando uma egrégora, porque é daquilo que você tira poder para te ajudar, entendeu? Que Deus é uma invenção do homem, Deus é uma coisa que foi percebida pelo ser humano, né? E é por isso que ele não é propriedade de ninguém também, né? E os evangélicos que vêm querer matar as bruxas, queimar, julgar, apontar e falar que é errado, não sei o que, eles estão fazendo um trabalho de Hitler, né? Meio fascista, assim. E essa ideia de assentamento vem de um conceito egípcio de alma e personalidade como poder do indivíduo, como uma manifestação dos deuses nos homens, nos seres humanos, né, na mulher também. Da mesma forma, a letra Kaf, que é o K, que é representado assim, né, vem a ser a palma da mão e a força da fé. Por isso que a gente ergue as palmas da mão para fazer o Pai Nosso na igreja cristã, no cristianismo, porque o Jesus, no aramaico original, que o aramaico era só falado e não escrito, ele não dizia Pai Nosso que estás no céu, ele dizia Pai e Mãe do Cosmos, ele reconhecia as duas polaridades que são o Deus e a deusa, tá? Isso é um dado registrado nos registros judaicos mesmo, tá? Isso aí é uma coisa importante, porque eles deixaram tudo registrado e a Igreja Católica meio que desvirtuou, né? E no tarô é a lâmina 11. O Ba egípcio, ele está guardado na letra Bet, fenícia, que é a segunda letra que significa casa, templo de criação. Assim como a letra A, que antecede Aleph, significa boa e poder. Na África, por exemplo, você vai jogar o Ifá, você vai consultar Ifá, tem que ter alguma coisa, em algum momento vai dar Aláfia, né? Aláfia é uma confirmação. O Aláfia, ele vem da palavra Aleph, do alfabeto fenício, né? Que significa boi e poder, é uma confirmação de força, que está tudo ok, né? E a própria palavra Aláfia, ela também vem de um jogo geomântico, porque o Ifá, ele é, na verdade, uma construção africana do jogo geomântico que nasceu, a geomancia, ela nasce com Daniel, o mesmo Daniel da Bíblia, em 600 antes de Cristo. Então, quando alguém fala assim, olha, Ifá é a coisa, é a bruxaria mais antiga que existe, não, não é, tá? Ali começa a existir, a geomancia é 600 antes de Cristo, com Daniel da Bíblia. E isso tudo está explicado no meu livro, né, Fundamentos de Bruxaria Tradicional, tem 2 livros, são 2 volumes, comprem, porque vocês precisam entender todo esse mistério desse esoterismo. Vai valer a pena, vai empoderar você e te dar independência, porque quem aprende não depende, tá? Desculpa, é uma coisa maravilhosa, né? Você ter agora esse privilégio de poder ter boas literaturas, boas obras para ser independente, porque o que está mais acontecendo hoje em dia no esoterismo, no ocultismo, são os falsos profetas, são os charlatões que muitas iniciações, pactos, tudo, que tira o poder da pessoa. Não ensina. Você paga para ter algo, sendo que você mesmo pode estudar, pode fazer uma iniciação e seguir o seu caminho. Miriam, porque, por exemplo, quando você entende a ordem cósmica e você passa a aplicar ordem onde tem caos, você está construindo alguma coisa. Esse é o poder da fertilidade. Fertilidade significa prosperidade, procriação, promulgação, algo que você manda para frente, né? A ideia de zodíaco, tudo que é ordem está dentro do zodíaco, tudo que é caos está fora do zodíaco. E o que os teólogos deixaram falhar na teologia ocidental foi a explicação do Apocalipse. A palavra grega, apoca, significa fora. Fora de onde? Fora da elipse do zodíaco. Então, para lá do zodíaco é apocalipse, é o caos, entendeu? Por isso que os planetas maléficos, pós-saturninos, são todos maléficos, porque eles não representam nada para a ordem, entendeu? E a ordem cósmica, ela é exatamente o que está dentro do zodíaco. Maat atuava, a deusa Maat egípcia,
deusa da ordem cósmica, ela atuava dentro desse espaço. É onde Deus atua. Porque o 7º planeta visto a olho nu é Saturno, ele marca a divisão, né, a cúspide entre o que é ordem e o que é caos. E a ordem, ela está para dentro. Por isso que a iniciação é um olhar para dentro. Você tem que colocar a ordem dentro de você. E com isso você cresce, entendendo tudo isso, né? Por exemplo, a deusa Ísis, como grande mãe, ela só passou a se chamar Ísis quando, na época dos Ixos, ela foi fundida com a deusa Hathor. Antes disso, o nome dela era Aset. E Aset significa trono, por isso que em alguns momentos ela foi representada com trono na cabeça. E a irmã dela, a Neftis, significa templo. Então você tem o templo, você tem o trono, e quem se assenta nesse trono? É aí onde entra o mistério da Cabala, porque é aí onde você coloca o Horus no colo da deusa Ísis. É aí onde a igreja coloca Jesus no colo de Maria. E quando você começa a entender o esoterismo que está por trás, essa briga de cristianismo e paganismo acaba. Você vira um herege, porque você é dono de um conhecimento que ninguém nunca mais vai poder tirar de você. Por isso que eu falo que a bruxaria é herética. Sem esse conhecimento esotérico, a pessoa está defendendo o quê? Ela está erguendo a bandeira de quê? O movimento feminista, que está desvirtuando, que nem sabe. Eu sou feminista, tá? Mas eu também tenho esse conhecimento esotérico. E o feminismo que vem exatamente da América, por exemplo, ele desvirtua, porque ele não sabe que a mulher é portadora da joia, ele desconhece. O feminismo ele foi criado para ser usado em nível social. Não existe feminismo dentro da bruxaria, até porque a bruxaria é tão antiga que nem existia essa palavra. O mistério da mulher, ele é outro, como eu expliquei no começo do vídeo, né? E o Ba, ele vem com o entendimento dessa casa de poder, desse templo, e é justamente aí onde se tem Neftis. Então, quando as pessoas passam a analisar tudo isso, né, por exemplo, no alfabeto saúde árabe, por exemplo, antigo, a letra A, que é a letra Aleph, ela é a 17ª letra, na Arábia do Sul. E na escrita etíope, é a 13ª letra do abjad deles, né? E o etíope, ele tem muito de bruxaria. Por quê? Porque a rainha do Sabá, ela teve 2 reinos de Sabá. Um fica na Arábia do Sul, que é a Arábia Feliz, o reino original. Aí ela sobe, vai ter com o rei Salomão, sai de lá grávida e ela volta pela Etiópia. Ela passa pelo Egito e desce a Etiópia. E ali existe uma gruta onde ela deu à luz ao filho Menelik, que é filho dela com o rei Salomão, tem uma gruta chamada Iemerhana Crestus. Por isso que Jesus, quando é dito que ele está perdido no deserto dos 12 aos 30 anos, na verdade ele não estava perdido, ele foi treinado ali na Gruta de Crestos, ele era um dos Crestos. Então, quando tem toda uma coisa que está sendo explicada, gente, vocês têm que comprar o meu livro, a gente não vai ter tempo para falar de tudo isso, né? E, voltando aqui, né, a questão do sabá. Nós temos uma diversidade na ordem, e quando se consulta os Odus de Ifá, por exemplo, as diferenças de jogada é dada por nação. Então, a gente tem várias curiosidades a respeito de tudo isso, né? Em Mateus 19, 23, 25, eu estou citando alguns pontos da Bíblia porque eu sou doutorando em teologia e eu faço esses paralelos, né? Eu consigo ver coisas que a maioria que não tem esse conhecimento passa desapercebido. E é legal apontar, porque ele está É ligado a esses incrível. mistérios, né? É incrível. E aonde está escrito, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha, né? É esse mistério, ele está dentro do alfabeto fenício, nas letras 3 e 19, assim como a explicação do que é a deusa Hécate está lá no alfabeto fenício, a explicação do que é o Caim está lá, a explicação da marca de Caim está lá. Se você pega no Wikipédia, tem o alfabeto fenício, a explicação. Olha para ali, para cada letra, e lá tem o significado de cada uma. Você vai ver de onde veio cada ideia esotérica, como foi construído devagarzinho. Você viaja. Você consegue ver, você faz essas nuances. Porque o símbolo que a gente muito utiliza em bruxaria e magia, o Andrew Chambly explica que o símbolo ele vem de uma época onde nós não tínhamos alfabeto. Então, quando você bate o olho num símbolo, você monta um sigilo mágico, você está forçando a tua mente mais profunda, a tua psique mais profunda,
a ativar o símbolo que lá existe, que é a fonte de toda magia, entendeu? E isso é bonito, né, de entender. Porque dessa forma, por exemplo, o Ruach HaKodesh, que é o sopro revelador, se torna um pneuma, que na Grécia era chamado de agion, né? Através do árabe, Ruach al-Qudus, e no latim foi entendido como Espírito Santo, entendeu? Então, tudo isso está ligado uma coisa com a outra, né? O próprio divino Espírito Santo que a igreja esconde é a deusa Lalita Devi. A deusa Lalita, ela é ela é a fonte de tudo, a fonte da Ione, né? Nós temos o Lingam, que é o Falos, e a gente tem a Ione, né? Então, entender tudo isso é abraçar com tanta beleza e harmonia a fonte da criação e o entendimento da própria vida e do porquê nós estamos aqui, e aí a gente vai olhar no seu mapa natal, vai fazer todo um trabalho bruxo de verificação por técnicas esotéricas que vai mostrar para você de onde você veio e para onde você está indo. Isso é bonito de ver. Não essas balelas que o povo tem por aí, né? O Spiritus Sanctus, né, que em Isaías ainda não havia esse significado definitivo, né? Porque os judeus egípcios, eles evitaram isso, né? E é preciso entender que Aristóteles e Clearcos de Solis deixaram registrados que Abraão era descendente dos Brahmani, tá, gente? Então, Terá, que é o pai de Abraão, ele veio há 2000 antes de Cristo, ele veio do Vale do Indo para a Suméria, né, aonde na cidade de Ur nasce o Abraão, que nem se chamava Abraão, ele tinha um outro nome, Abrão, né? E aí ele entra em vários processos iniciáticos que o Ocidente não sabe. Por isso que o Ocidente é prejudicado, entendeu? Então, essa ligação com os hindus se espalhando, né, e essa coisa mística dos hindus, com o conceito primordial da fonte da natureza e das duas polaridades, entrando isso como bruxaria, isso também é lindo, é emocionante de compreender, né? Porque também vem desses alfabetos hebraicos e gregos os únicos que contêm gematria. O que é gematria? A gematria, ela é a fonte da numerologia, né? E na língua, se no alfabeto hebraico tem a gematria, no alfabeto grego a gente tem a isopsefia, que é a mesma coisa, é a numerologia. Só que são produtos que contam que o universo, ele foi é possível de entender o universo através da matemática, ele foi matematicamente calculado. É daí que nascem os algoritmos, é daí que nascem os oráculos, é daí que nasce um monte de coisa, porque se a astrologia está em cima, a geomancia está embaixo, e eles marcam esses pontos fatais. Isso é o primeiro oráculo que existiu, é a supremacia do espírito sobre a matéria, porque tudo que está em cima também está embaixo, e as pessoas não aprendem a reconhecer isso, se não tiver alguém que fale para elas, entende? E esse processo é um processo pelo qual os valores numéricos são atribuídos às letras do alfabeto de acordo com o entendimento da criação do mundo, e aí é daí que nasce a numerologia. Então, quando tudo isso passa para a Grécia, funda a escola de Eleusis em torno de 1800 a.C., né, na planície da Trácia, e que ela funcionou por cerca de 2.200 anos. Então, agora você para e pensa, 2.200 anos iniciando pessoas. Quantas pessoas foram iniciadas em Eleusis? Para ser iniciado em Eleusis, tinha que saber falar grego, senão você só ia receber o primeiro grau. É o caso do Hércules, que não era grego, ele era etrusco e ele não sabia falar grego, por isso ele foi iniciado somente no primeiro grau. E haviam 3 graus em Eleusis. E essas pessoas iniciadas voltavam para os seus países e para suas casas e começaram a espalhar as iniciações. E é dessas iniciações que chega na Idade Média, né, com bruxaria, entendeu? Porque cada um vai contar um ponto de mistério, entendeu? Que entendeu a respeito do mundo, né? E vai gerar, porque fazer feitiço, qualquer grimório ensina. Você não nasce sabendo, numa família não vai te ensinar a fazer feitiço. A família vai te ensinar os mistérios da ordem cósmica e do entendimento cosmogônico. É disso que você pode se conectar. Porque para fazer o cosmos funcionar, existem vários deuses ali. Entendeu? Os planetas são deuses, eles controlam a vida na Terra. Então a gente precisa entender tudo isso
para entender o porquê que a gente faz feitiço. Não adianta pegar uma receitinha simpática e falar, eu vou fazer um feitiço simpático. Isso aí, sem o entendimento, você não dispara poder nenhum, né? E quando Teodósio I, em 379 depois de Cristo, influenciado por Constantino, já no século IV, oficializando o cristianismo, ele fecha a escola de Eleusis, no século IV. E os mistérios de Eleusis foram fechados e guardados na prefeitura local, com uma lei proibindo aquilo como pecado. Então, era proibido acessar aquilo lá. E aí o cristianismo insípido, ele começa a se desenvolver, porque o cristianismo também foi chamado de antiga religião, e o cristianismo insípido, ele era mágico, completamente mágico. Tanto é que a Igreja Católica fundou o assentamento da Santa Sé em cima do cemitério dos mortos, da deusa Vatica, dos etruscos. Por isso que se chama Vaticano. E ali, eles usam a energia dos mortos poderosos que estão ali embaixo para emanar as próprias missas, né? Existe muita magia dentro da igreja, tá? E depois, de acordo com Teodósio II, os cultos foram, então, banidos para sempre. O Alaric, em 395 d.C., ele reduziu o santuário de Eleusis em ruínas, e sendo guardados os mistérios na prefeitura, no governo local, tornando proibitivo, porque a palavra pecado em egípcio significa estar no crime. E a palavra pecado em grego e em judaico significa fora de alvo. Então, para uma sociedade teocrática, entenda que os mistérios de Eleusis não era a religião da Grécia, eram tradições espirituais, né? Era como se fosse uma seita de mistérios, um culto de mistérios, e não uma religião, né? E para uma sociedade judaica, por exemplo, e egípcia, que era teocrática, que existia um governo divino, né, que precisava olhar para o céu e falar, existe algo maior do que nós, né? Então a gente tem que entender como isso tudo foi formado por esses povos, né? Porque para ser iniciado em Eleusis, você não podia ter matado ninguém. É por isso que lá nas 42 confissões de Maat, você tem que falar, eu não pequei, e eu não roubei, e eu não matei. Né? O pecado, ele é muito antigo, o pecado é uma ideia pagã, ele não é uma ideia cristã, entendeu? Então, estar fora, por isso que o sabá é uma coisa que você tem que fazer uma expiação interna, para você se livrar das suas culpas, porque de outra forma, a primeira terapia que existiu foi isso, lá atrás. Não existia terapeuta naquela época. E a única forma de você se livrar das suas culpas, dos seus pecados, dos seus remorsos, dos seus rancores psicológicos, era você se aliviando disso. E o feitiço, ele muitas vezes, através do entendimento da ordem cósmica, ele vem aliviar você dessa situação, né? Porque se uma tribo vem roubar a sua tribo, e vocês são mais fracos do que aquela outra tribo, quem que pode fazer justiça, se não o feitiço? O feitiço é a única coisa que, se você faz, você vai se sentir mais leve com você mesmo. De outra forma, se você não fizer isso, você vai ter uma doença psicossomática, né? Isso já estava explicado nos papiros, gente, é muito antigo, nem sou eu que estou falando, estou só reproduzindo. E todos esses mistérios de Eleusis, tudo isso, ele foi guardado na memória de Platão, Aristóteles, Aristófanes, Plutarco, Pitágoras, Ésquilo, né? O Ésquilo, inclusive, ele fez um teatro contando o que se passava em Eleusis, e ele foi processado e ficou paupérrimo, ele ficou muito pobre por causa disso. Havia duas famílias que eram donas dos mistérios, e essas famílias hereditárias com a divindade, porque uma família a mais importante era vinculada a um herói de Eleusis que era descendente de Poseidon, né? E a segunda família, que era não menos importante, mas ela era segunda na liderança, ela era descendente de Hermes, né? E não podia, os segredos de Eleusis não podia ser contado. Então, quando o Ésquilo, ele conta, ele recebe um baita de um processo. E o imperador Augusto, o Marco Aurélio, Adriano, Sula e mais alguns outros, foram todos eles iniciados em Eleusis. Então, esse povo, quando você vai ler esses povos, essa gente toda, você vai ter contato com o pensamento da época, né? Que é desde o século VIII a.C., foi supervisionado por Atenas. Atenas passa a supervisionar Eleusis a partir do século VIII, né? E os mistérios de Eleusis, eles são fundidos primeiro, porque era usado primeiro os hinos homéricos,
né? Os hinos órficos, eles entram depois, porque os hinos órficos vêm dos Cabeiri da Samotrácia. Então, eles vieram depois, foram incluídos. E isso é legal de entender, porque é dos Cabeiri, de Delfos, Samotrácia e Lemnos, que tem a participação do culto de Apolo e Hefesto. Eles não eram filhos de Zeus, eles tinham um culto à parte, e eles vêm do orfismo, né? E foi a partir dos mistérios órficos que Dioniso também foi acrescentado em Eleusis, né? E o legal, a partir do século 7 a.C. E isso foi até o final. Então, é a partir, inclusive, da palavra cabeire que surge o termo que a gente conhece como daimon, né? Porque vem do termo cabeir. De acordo com o dicionário Sudas, a palavra cabeir significa daimon, e que é o entendimento de jogue-o ao fogo, né? Porque vem de uma frase que significa coloque consciência divina dele, olhando a partir da lava vulcânica, né? Que é a consciência do fogo. Por isso que o elemento fogo, como o seu bom daimon e o seu mau daimon, eles são importantes nessa trajetória, né? E o Apolo, ele era uma divindade cabeire. E quem fala isso é o Pausanias, porque segundo ele, o Apolo ele foi introduzido pelos trácios pelasgos e foi recebido pelos aqueus em 2200, né? Então ele demora até o século 7 para ser levado para Eleusis. E o Erker e Maury, que são pesquisadores, eles trazem a palavra cabeire como vindo do grego queimar e que está relacionado ao culto de Hefesto, por conta daquela história da chama da lava vulcânica que eu falei, dos cabeire, né? E os mistérios minoicos de Jacinto e Amíclas, nos arredores de Esparta, eles foram formados a partir do final da Era Romana. Então, olha quanto tempo se passou até chegar na Era Romana. Eles foram arrogados pelos dórios, que conquistaram a Lacônia em 1104 a.C., e foi lá que Apolo substituiu o Jacinto no mistério, porque aí ele é apresentado ao culto comum, né? Então, existe um entendimento das massas a respeito dos deuses e existe um entendimento dos filósofos iniciados em Eleusis. Eleusis funcionava com uma série de pessoas por trás dos bastidores. Esses iniciados, eles trabalhavam em Eleusis e tinham salários, como sacerdotes iniciados. E vinha gente de fora para ser um iniciado também, e que não trabalhava lá, apenas voltava para sua cidade. E é daí onde vem a história dos lacedemônios, né, que o Gardner cita no livro dele, Bruxaria Hoje, né. O local do túmulo de Jacintos, né, que é o Jacinto, ele está no sudeste de Esparta, né. E outra coisa interessante é que para chegar em Eleusis, você tinha que passar por uma estalagem do... Esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar durante o processo. Ele era um cara tão malvado que ele esticava você na cama dele para você caber na cama, ou se a sua perna se você tinha as pernas curtas, ou se sua perna era maior do que a cama, ele cortava suas pernas para caber na cama dele. Eu esqueci o nome dele agora, vocês vão me perdoar, mas depois eu conto. Se durante o resto que eu vou contar aqui para vocês eu lembrar, eu falo, tá? E para chegar nos mistérios de Eleusis, para chegar na vila de Eleusis, você tinha que passar por ele, né? E os cabeires da Samotrácia e a Jacíntia de Esparta formavam um eixo de Eleusis, e essa era uma linha reta de 364 quilômetros, que era a mesma distância que tinha do Necromanteion de Delos até o caminho, como caminho sagrado, e esses dois caminhos foram projetados para serem a cúpula astral, pois criavam delimitação de pontos geográficos fixos na esfera celestial, e é daí que nasce as celebrações sazonais. Finalmente chegamos, precisei contar toda uma história para vocês entenderem de onde vêm as celebrações sazonais, tá? Olha que importante esse caminho. A construção básica de Eleusis era o telestério, que não tinha janelas e ele tinha que ser escuro como era o Hades, né? Para você mergulhar em si mesmo. A iniciação é um mergulho dentro de si, né?
e dentro do qual as iniciações aconteciam. Segundo Plutarco, ele conta que cerca de 3.000 pessoas eram levadas para lá na era romana. Então, olha só, né, se funcionou por 2.200 anos, só na era romana, 3.000 pessoas eram levadas a cada primavera lá, para ser iniciado. É muita gente, né? Então, falar que bruxaria hereditária não existe, meu, isso está no sangue da humanidade, não, sabe? Não é nem eu que estou falando. Qualquer bruxo tradicional que entende todos esses mistérios vai poder olhar para isso, tudo que eu estou falando, e vai falar, realmente isso tudo faz sentido, né? E no centro do palácio de Eleusis ficavam as relíquias de Deméter, que é a grande mãe, né? A Dea Mater, né? Grande mãe. E as trevas, né, as relíquias das trevas de Necromanteion, que é o iniciado, ele era levado para a luz em Delos, né? Então, olha que legal, porque foi por essa dimensão da orientação do palácio órfico que o culto órfico se ligou ao cristianismo insípido. O cristianismo, ele tem muito do culto órfico, né? E desde 1300 a.C., os feriados religiosos foram equiparados ao Shabá judaico, entendeu? É daí que passou os feriados sazonais a serem chamados de sabá, né? Desde 1300 a.C. E o Sete, né, que é o Deus Sete, que nós estávamos falando, ele foi guardado na sétima letra do alfabeto fenício, judaico, hebraico. Entendam que hebreus não é a mesma coisa que judeus, e judeus não é a mesma coisa que israelitas, viu, gente? São três coisas diferentes, com mistérios e posições sociais diferentes, tá? E a partir daí surge os 7 dias da semana. Por isso que o Deus 7, ele também é importante. O número 7, ele não é um número esotérico à toa, né? Da onde se havia de se fazer uma pausa para recomeçar. O 7º dia da semana, que é o sabá, que é o sábado das bruxas, ele é uma pausa para se recomeçar a semana. É o ponto antes do mundo ser criado, lá que eu estava falando lá atrás, o ponto da expiação. Porque vem do Shabat judaico, Shabá judaico, é que Evandro, quando ele vai para Etrúria, ele leva essa questão e ele funda a Lupercália dos etruscos, entendeu? E ele ensina o alfabeto para os etruscos, que os etruscos são descendentes dos trácios, né? Então, isso é legal, porque na Lupercália tinha 3 mistérios, e esses 3 mistérios, eles entram nos mistérios dos lupinos. E é aí que é o grande tchan da história. Nossa, entendeu? O Shabá, ele vem do termo Shabbat judaico, que significa cessar, parar, né? E ele tem a ver com a 8ª letra, Het, que é o segundo filho de Canaã. Ele tem a ver com o nono, com a 9ª letra, que é Tet, que é o salvífico eterno. Ele tem a ver com a 22ª letra, que é o Tal, que é a marca de Caim, que é o caráter, né? E isso se liga a Dionísio, porque Dionísio, ele foi destruído pelos titãs. E Zeus fica muito furioso e fulmina os titãs. O pó dos titãs vira nós, a humanidade, entendeu? E Atena, Minerva, vai lá e resgata o coração de Dionísio, que foi a única coisa que sobrou, que é a fonte do caráter. Por isso que eu falo e insisto tanto que a bruxaria gira em torno do caráter. E esse caráter é o coração do Dionísio, e quando você verte o vinho dele na taça, você está bebendo da fonte do caráter, porque o vinho vai soltar o seu caráter, você goste ou não, né? E os bêbados que digam. Então, gente, é uma coisa importantíssima. E aí tem a relação da pausa com o trabalho mundano para dar lugar a uma atividade do espírito, né? Isso foi ligado à cabala judaica, porque o 7º dia é o dia de Saturno, e Saturno está em Biná, na cabala, onde o espírito cria o cosmos. E é interessante outra coisa, uma pausa aqui, um parênteses que eu vou falar, porque o Saturno, na Índia, no Vale do Indo, ele é uma deusa, Shani, ele não é um velho barbado. Então, a teologia, ela fica prejudicada quando inverte isso para o Ocidente também, entendeu? E em Eleusis, né, o Hércules, que não falava grego, ele só foi iniciado nos mistérios menores, que era o 1º grau, porque para ser iniciado nos mistérios maiores tinha que saber falar grego e não ter matado ninguém, porque a morte é uma coisa,
só uma pessoa pura, sem manchas da morte, poderia vivenciar a morte e o renascimento. Porque isso é uma coisa que macula o teu caráter, macula a tua alma. Se você já é um assassino, você não tem mistério nenhum ali para você vivenciar com sacralidade. Você é um assassino e pronto, ali já acabou. Você está marcado, corrompido, não tem como, né? E o início era somente os nascidos livres, né? Os atenienses nascidos livres. E depois essa regra foi flexibilizada, bastando ter um caráter circunspecto, né, apresentado por um mistagogo, que era o professor dos mistérios, era o bruxão lá. E por trás, para realizar os ritos, haviam muitos sacerdotes para promover esses novos iniciados, e até as cortesãs, como Metanira e Nicareta, foram iniciadas, que eram amantes de Elisias, né, foram iniciadas nos mistérios. O Apolo de Tiana, ele foi recusado em Eleusis por ter sido arrogante e por ter um currículo que ele tinha, que ele era uma má pessoa, né? E só foi iniciado 4 anos depois que Filóstrato, né, substituiu ele veio substituir aquele que havia recusado o Apolônio, né, 4 anos antes. Aí ele morre, o Filóstrato substitui ele e inicia o Apolônio de Tiana. O imperador Cláudio e o Suetônio foram os que levaram os mistérios de Eleusis para Roma, e aí entra os mistérios da estregoneria na Itália, tá? E o imperador Adriano, ele foi iniciado em 125 depois de Cristo, nos mistérios menores, e na primavera, e nos mistérios maiores ele foi iniciado no outono, porque havia um lance assim. Em 129 depois de Cristo, ele recebeu o 3º grau em Atenas, segundo uma carta de Dion Cástio, que deixou isso registrado, porque tem que ter a maioridade nos mistérios, né? O 2º grau era chamado de Mistla e o 3º grau Epoptai, né? E a violação desses mistérios causava processos judiciais. Foi onde eu contei de que Ésquilo foi processado pelo teatro que ele criou. E as 2 famílias hereditárias responsáveis por esses mistérios eram Eumólpidas, que era derivado de um bardo rei, herói de Eleusis, vindo da Trácia, e era filho de Poseidon. E a família Cérices, que era descendente de Hermes e tinha uma função da Doucos, né, que era o portador da tocha, e desenvolveram isso. Os judeus, eles habitaram na Macedônia também, em 2.500 anos. E foi lá que o Tzitzit, ele é uma cordinha de 8 cordas com 5 nó cada um, porque esses 5 nós se ligam às leis mosaicas, tá? Se ligam a alguma lei, né? Alguma regra espiritual. Foi lá que o Tzitzit virou o chicote da Lupercalia e o chicote que utiliza na bruxaria, porque é uma coisa que tem que ser monótona para te dar um transe, entendeu? E ela ganha uma proeminência nos cultos da Lupercalia, e era feito com 8 tiras e 5 nós. Então, o Tzitzit, ele remete às leis de Moisés, que eram criados como romaniotes, né? Esses judeus que habitaram a Macedônia eram chamados de romaniotes, e vem de lá, inclusive, muito dos ciganos romá, Lovari. E isso se deu no período helenístico ainda, e falavam grego e ivanic, que era a língua deles. Os ciganos aparecem nesta época como caló, né, e se juntam aos judeus sefarditas. Então, nessa fase, muitos iniciados se dispersaram da Grécia e volta aos seus países de origem. E quando Eleusis foi fechada, as iniciações continuaram clandestinamente. É aí onde o sabá fica herético, né? Porque para sobreviver, você tem que dar o sincretismo, né? Pelas mãos dos iniciados de diversos graus, difundindo tudo. E a igreja entra, então, numa época onde ela baixa uma tal de lex sálica, que era uma lei que proibia a mulher de ser herdeira, né? E uma outra que proibia ela de fazer parte da teologia salvífica da igreja. Então, quando o Yom Kippur é um sabá que tem 2 bodes. Você reunia a comunidade toda, tá?
para se confessar no ouvido dos bodes. Depois um deles era sorteado para ser o bode Azazel do Sabá, do Sabá, tá? Porque é ele que vai levar os pecados da comunidade embora, e o outro bode vira churrasco para você comer o axé. É literalmente isso, eu estou resumindo, tá? O Yom Kippur, ele é a razão pela qual a Lupercalia existiu, entendeu? Porque foi isso que o Evandro levou para os etruscos, ensinou a Lupercalia e ensinou aquilo que veio chamar de Lupercalia, e ensinou o alfabeto para eles, a escrita, né? E é por isso que as bruxas são hereges, entendeu? Porque haviam em Eleusis 9 atos, talvez nem vai dar para falar, mas vocês podem pesquisar sobre os 9 atos de Eleusis, isso está na Wikipédia, na internet, não é novidade para ninguém, né? Aí, inclusive, gente, entre os mistérios astrológicos nessa época, porque a casa 8 é aonde o Hades rapta Perséfone, e a casa 2, que é Touro, né? A primeira é a casa de Escorpião e a casa 2 é a casa de Touro. É onde você renasce, você reencarna, você volta dos mortos, né? E o que se passa dentro do mundo dos mortos está contado na Eneida. Em 800 antes de Cristo já estava lá, na Eneida, do Virgílio, né? E em Goslar, que é uma cidade da Alemanha, a cidade das bruxas, também surge o sabá, que é o sabato della Streghe, Tregenda della Streghe, Savato Magiston, um monte de outras coisas. Na Alemanha, teve uma escola de Eleusis também, tá? Tá registrado isso na história. E o grande segredo de Eleusis, né? O que acontecia quando você era iniciado ali? Você tomava Siciona. Siciona era um enteógeno, porque enteógenos são poderes que leva você para dentro. Por isso que chama enteógeno de Eleusis. A Siciona, o que eles faziam lá em Eleusis não é diferente do que a união do vegetal faz com a ayahuasca aqui no Brasil, tá? A diferença é que a idiosincrasia, a cultura mudou. Uma coisa está acontecendo aqui no Brasil, outra coisa acontecia lá atrás, antigamente na Grécia. Mas é o mesmo trabalho, tá? Porque precisa ter um enteógeno. Esse enteógeno, ele faz você olhar para dentro. Ele traz o outro mundo até você, ou ele te desloca de você e leva você para o outro mundo. Isso é importante. E cada experiência de mistério, ela é única, porque o universo vai ser mostrado para você conforme o daimon dessa planta vai com a sua cara, porque esses daimons, eles são temperamentais e tem que ter um processo iniciatório para que você faça ele ir com a sua cara e abrir esses mistérios para você devagarzinho, né? E é por essa razão que os narcóticos que são entorpecentes raramente era usado, porque são poderes diferentes. O enteógeno é iniciático, o narcótico, ele é um entorpecente, e ele só é usado em iniciação se por acaso as pessoas souberem a receita, porque existe a dose do veneno e a dose do remédio, e ali pode ser fatal. E com o enteógeno não existe essa dose, né? Mas existe a forma certa de se preparar. E esse era um grande segredo de Eleusis. Então, gente, eu espero que ficou claro para vocês. E a respeito do sabá, a respeito do diabo, o diabo ele começa com uma história etrusca, tá? Onde os etruscos tinham um costume de falar bo para tudo. E o bo era uma confirmação. O bo era algo tipo, você falava assim, vamos lá, vamos em tal lugar? Bo. Ele falava, bo, vamos, tipo, vamos. Bo era igual, ok, tá tudo bem, era nesse sentido. Então, quando chegava como minha mãe fala, né, que é come parlasse di stregoneria, capite? Quando um latino chegava e perguntava para um etrusco, que est dos tus, né, que ele estava perguntando qual é o seu Deus, o etrusco falava, que così, dia, bo, né, porque ele estava falando, não Deus, deusa, ok? Ele estava falando, entendeu? E aí, Que incrível! é, E o etrusco, ele vira o toscano, né? Eles são descendentes dos trácios, e eles estavam ligados aos sabinos, pelasgos, aos turci, os turques, aos germânicos, os latinos, os gregos e os hebreus. Tem muita gente
que invadiu, muitos povos invadiram a Itália. A Itália é uma colcha de retalho, não dá para falar que é uma estregoneria na Itália, é igualzinha a outra, entendeu? Então, tem muita coisa legal, inclusive a palavra novena vem dos etruscos. A novena, ela não é católica, ela é uma coisa pagã, ela vem dos etruscos. É incrível, gente, a história da humanidade, ela é riquíssima. Eu só trouxe um pedacinho para o coração de vocês, para que vocês Incrível. tenham esse sabá que a gente fez aqui agora, hoje, né? É isso, tá bom? Tá bom, vamos para as perguntas. Primeiramente, uau, agradecer mais uma vez. Não foi por lá, mas foi por aqui. E você já percebeu um pouco como que eu sou insistente naquilo que eu sei que Perfeito. faz a diferença, né? Você é Para maravilhosa, mim, Vitor. uma puta aula, né? E, enfim, tem aí alguns segredos aí que depois podemos conversar sobre. A pergunta que não quer calar. Fora o seu livro, que sabemos que foi lançado pela Manus Gloriae, Miss Glória, da maravilhosa. Tatiana Chiosio, também tem um trabalho legal com ela, já trouxe 2 livros dela para cá, já fizemos em alemão, em inglês, estou terminando agora mais um dela em alemão, né? E eu fiquei encantada já desde que esses livros saíram. É o volume 1 e o volume 2, não é isso? É. E só se compra através do site dela. É através do site da Manus Glória, né? Ou pelo Instagram também, pode fazer uma encomenda com ela pelo Instagram também, mas geralmente, agora que o site existiu, passou a existir, a gente está concentrando todas as compras e vendas através dali. Eu não tenho controle sobre isso, quem controla é a própria editora, né? Sim. Mas vale muito a pena, gente. O meu livro, ele traz... São 10 anos de pesquisas com palavras-chave que me foram dadas pelos meus iniciadores. E esses 2 volumes, eles É contam, enorme. Quantas páginas tem? cada um tem mais de 600 páginas. É um belo estudo. Aqui é uma faculdade, gente, vocês vão amar, porque tem tudo a respeito do que é bruxaria tradicional e tudo que tem de estregoneria, e inclusive algumas formas do que a gente utiliza na tradição da minha família. É isso, é uma coisa importante, e a gente não tem ciúmes desse mistério, a gente não tem ciúme disso. Eu não dependo da venda desses livros, do dinheiro da venda desses livros para eu viver, eu já tenho minha renda, vamos dizer assim, né? E o que eu estou entregando aqui, o meu livro, ele realmente entrega o que promete, sabe? Para empoderar todas as mulheres e homens que entendem, que se reconhecem como bruxas e que querem entender um pouco mais do que é tradicional dentro das bruxarias. E aqui você vai ter aula de teologia, você vai ter aula de história, arqueologia e fatos que foram escondidos pela igreja, coisas que não vieram para o Ocidente, porque existe uma briga muito grande entre os teólogos orientais com os teólogos ocidentais, nem eles mesmos se entendem. Então, eu estou trazendo algumas coisas que, se para mim foi importante, eu acredito que para todo mundo vai ser importante, porque quando eu descobri essas coisas, eu fiquei muito puto, eu falei, porra, por que desculpa o palavrão, mas... Não, não importa. Por que essas coisas foi escondida da gente, entendeu? Olha a doença que virou a sociedade ocidental, né? Então, tá aqui, gente, comprem, é um empoderamento, é um investimento, isso passa a ser seu e não meu, né? Eu só sou um veículo que trouxe isso, foi construído em 10 anos, com muito sacrifício, muita pesquisa, vale a pena. E se você está cansado do mais do mesmo, entendeu? É a hora de você partir para o meu livro. Porque aqui sim você vai ser bruxo de verdade. Incrível. Você vai botar para acontecer. Maravilhoso. Você deu assim, fez um resumão dessa faculdade aí de estregonaria, né? E muita coisa que eu contei aqui hoje, não contei lá no meu livro, porque senão ele ia ter que fazer o 3º volume, entendeu? Olha que incrível. Por isso que essa live, ela é complementar. O meu livro, ele tem coisas que eu não falei aqui, né? Porque
é muito complementar. A bruxaria, ela é fluida, ela não é engessada, né? Nós somos o futuro dos nossos ancestrais. A gente não pode olhar para os nossos ancestrais é, e ficar sem curar o erro deles. E a gente tem que levar os acertos para frente. E a gente se transforma. É uma constante nas nossas vidas, né? Então, esse negócio de falar, olha, só uma iniciação faz um bruxo, isso é mentira, tá? É importante a iniciação porque ela tem um propósito, ela marca a entrada sua numa determinada tradição específica, entendeu? Mas para ser bruxo, você simplesmente é você que tem que se reconhecer como bruxa e bruxo. Não tem um controle, não pode haver um controle de qualidade que diga este é bruxo e aquele não é bruxo. Porque senão você vai agir como um fascista. E esses fascistas, eles são pessoas que querem higienizar o ser humano, eles são igual ao Hitler, entendeu? E isso precisa acabar, entendeu? Aqui nasce uma nova era. Ai, Chega olha, de, chega de jogar a incrível. gente na fogueira. Ai, por favor, né? Por favor. Ai, adorei, obrigado. Gratidão imensa. Eu tenho Visitem meu só uma blog. pergunta. Fale. Você faz algum atendimento astrológico? Eu sou versado em 8 oráculos diferentes, sou astrólogo também, mas, como eu estou construindo já o outro livro, o próximo livro, eu dei uma pausa nos cursos e nos atendimentos, mas futuramente eu vou voltar a Ai, atender. maravilha. Avisa a gente, vem de novo, vamos falar de novo. Já está convidado quando surgir o próximo livro, os cursos, os atendimentos. Muito Obrigado, Deise. obrigada. E para todos vocês que estiveram conosco, agora que estão vendo, né? Porque isso é uma gravação. Muito obrigado. E, sinceramente, espero que vocês tirem o melhor desse nosso encontro aqui, desse episódio número 37, e que vocês façam uma maratona, escutem, vejam, anotem. Eu estou aqui cheia de anotação, não teve como não anotar. E é isso, muito obrigada a todos vocês. E lembrando que a verdade está além do que você pode imaginar. É. Beijo. Beijo no coração. Tchau, tchau.